Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja habitando ricamente em nossas vidas. Nós sejamos ricamente abençoados pelo Deus da nossa salvação, pelo Deus pelo qual estamos vivos. Somos vivos e estamos nessa terra para glorificar o nosso Deus. Até aquele dia que reencontraremos com Ele na glória e assim o louvaremos eternamente. Amados irmãos, para iniciar a nossa transmissão dessa noite, eu convido você, aonde você estiver, fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Se coloque, tu e tua família, perante o nosso Deus. Santo e amado Deus, nós nos apresentamos a Ti, ó Deus, nessa ocasião, certos que o Senhor tem nos abençoado. E tudo que temos passado, tudo que temos vivido, tem servido de louvor e glória ao Seu nome. Exclusivamente a Ti, ó Deus, nós nos colocamos nesse momento em adoração. Fala aos nossos corações. Utilize desse meio de transmissão para que Sua palavra chegue aos nossos corações e faça morada em nossos corações e viva em nossos corações, para que nós possamos produzir fruto de bondade, fruto de amor, fruto de benignidade, fruto vindo do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós agradecemos a todos que estão nessa transmissão e compartilham essa transmissão, que participam dessa transmissão. Que o Senhor possa nos amar e nos bendizer para tudo sempre. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Amados, eu glorifico a Deus por sua vida, você que está aqui conosco, tanto no YouTube quanto no Facebook. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa exposição na carta de Tiago. Estamos falando sobre a carta do irmão de Jesus, Tiago, uma carta que fala muito aos nossos corações. Como eu disse lá no iniciozinho da carta, como se Tiago nos pegasse pelo colarinho da camisa, nos balançasse e dizia: ei, preste atenção, ouça o que eu tenho para te dizer. E Deus tem falado aos nossos corações através dessa carta. Eu agradeço a tu e tua família que nos acompanham nesse momento. Que Deus possa ricamente lhe abençoar. Que tu e tua casa sejam bênção aí na tua vizinhança, aí na tua família. Que você seja bênção onde quer que você possa estar. Louvado seja o Senhor Jesus por estarmos nesse momento juntos em adoração. Pode deixar seu comentário, pode deixar de onde você está falando. Você que não é da Terceira Igreja Presbiteriana de Ouro Preto do Oeste, escreve aí: eu sou da igreja tal lugar, isso nos alegra o coração. Você que não é da Igreja Presbiteriana de Nova União, também faça igual. Eu digo Terceira de Ouro Preto e Primeira de Nova União porque são as igrejas que Deus me deu o prazer de poder servir como pastor neste ano. Que Deus continue nos abençoando e logo, logo nós possamos estar em comunhão na igreja, pregando da palavra do Senhor, falando do amor de Deus, cantando louvores ao Senhor. Eu espero que essa transmissão esteja chegando bem redondinha aos teus ouvidos, ao seu aparelho de celular, seu computador, seu televisor. Espero que a internet não brinque muito com os nossos sentimentos nessa noite. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E nós vamos ler da palavra do Senhor um texto que está no Salmo 92. Salmo 92 nos diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. E cá no verso de número 12 diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano, plantado na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto e Ele é a minha rocha e nele não há
injustiça. Esse Deus que nos faz florescer em todos os tempos de nossas vidas, seja o Deus que habite em nossas vidas, em nosso existir. Não somente aos domingos, que é o dia do Senhor, e um feliz dia do Senhor para você, mas também em todos os nossos afazeres, nos nossos minutos fora da igreja. Não somente na presença dos irmãos, mas não esqueçamos que nós não fugimos da presença de nosso Deus. Nós vamos cantar um hino ao nosso Deus, o hino 92, e ver que a fé nós podemos contemplar em Deus. E já já a gente possa voltar e falar um pouco mais desse amor maravilhoso do Senhor. Tchau, tchau. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que pensa tendo que adotar, esperando sem a fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que na promessa em nada duvidou. O Senhor a fé contemplará. Tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Se criamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu e de cumprir as promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará. Tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Nós possamos realmente contemplar, né? Que nós possamos crer nesse Deus de toda maravilha, de toda bondade, de todo querer. Nós possamos realmente experimentar dessa fé salvífica em nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda, queridos, eu quero continuar lendo alguns versículos aqui do Salmo 92. Agora no verso 5, que diz assim: quão grande, Senhor, são tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto, ou seja, aquele que não crê, não compreende. E o estulto, aquele que acha que é inteligente em si mesmo, não percebe quão profundos são os pensamentos do Senhor e as obras do Senhor. Verso 7. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Agora olha essa palavra do salmista. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Nós podemos esperar em Deus, porque Ele é o Senhor Altíssimo. Todos aqueles que falam ou que se julgam em mais inteligentes ou mais importantes do que o nosso Deus, estes, diz o texto, que serão destruídos. Talvez aqui nessa terra florescerão, aqui nessa terra darão alguns frutos
de justiça própria. Entretanto, os frutos da justiça do Senhor é na eternidade que nós temos que ter. Os nossos olhos devem estar fitos lá na eternidade, lá no fim das coisas, ou seja, no início para o crente. O que é fim para uns, para nós, queridos, é o início da vida eterna. Quando estivermos perante o nosso Deus, junto com os nossos amados, nós poderemos contemplar de fato e eternamente o nosso Senhor, o nosso Salvador. Aqueles que estão fora dos caminhos do Senhor, aqueles que, por um motivo ou outro, se desviaram dos caminhos do Senhor, eu faço um convite para você. Que você ouça essa canção que nós vamos projetar agora. A pedido da irmã Fátima, eu coloquei essa canção. Eu disse a ela que o cantor não colabora muito, o instrumentista atrapalha um pouco, mas vocês possam ter uma coisa no coração. Foi executado com muito carinho, dentro das minhas possibilidades. Deus nos abençoe e que nós lembremos e que nós possamos dizer que a porta está aberta. Enquanto há fôlego de vida, há esperança para todos. Nós não sabemos quem são os salvos, quem não são os salvos. Se você está fora do Evangelho, eu lhe convido a estar conosco, a orar ao Senhor, a voltar a caminhar nos caminhos do Senhor, a se prostrar diante desse Deus. Vamos ouvir essa canção, que é uma canção do grupo Logos, Portas Abertas, e já já a gente volta com a exposição de Tiago. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração, lá no fundo eu não entendi. Tudo que fiz e o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar que no mundo lhe tem preparado, sei provações tem passado e tudo porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, meus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim me reacertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde eu passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho,
para um renascer, um novo proceder, na mais perfeita e bela comunhão. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Mas nunca é tarde, não, sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. E essa verdade de ter a porta aberta do céu seja o que lhe impulsiona, o que em mim impulsiona a pregar o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus, ele deve ser pregado, queridos. Como nessa canção, nessas andanças que esse autor faz nessa canção, ele diz que vê muitas pessoas precisando do amor de Deus, sendo lançadas na sarjeta. E nós, qual tipo de fé que opera em mim e em você? Que tipo de fé nós temos proclamado? E é nessa perspectiva, amados irmãos, nós vamos ler o texto da palavra do Senhor que se encontra em Tiago, capítulo 2, do verso 14 até o verso 26. Tiago 2, do 14 ao 26. Eu vou projetar aqui na tela também esse texto da palavra do Senhor. Eu vou ler todos esses versículos. Tiago vai falar sobre fé. Sobre uma fé morta e uma fé viva. E a ideia é que no final dessa exposição, eu e você saibamos discernir que tipo de fé nós estamos tendo e professando. Então o texto nos diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazeis bem. Até os demônios creem e tremem. Quereis, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante. Não foi por obras que a Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras,
Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu as Escrituras, ao qual disse: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que as pessoas, verificai que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Santo e amado Deus, te bendizemos e te agradecemos pela tua palavra lida, e será agora, ó Deus, exposta aos nossos corações. Que o teu Santo Espírito faça florescer essa palavra em nosso coração. Que o nosso espírito seja acalentado pelo teu amor, pela tua bondade. E sua palavra vivifica-nos, ó Deus. Em nome de Jesus é que nós nos colocamos nessa ocasião. Amém e amém. Amados irmãos, como já tem alguns dias que nós expomos a palavra do Senhor, eu faço então o uso desse tempo agora para lembrar um pouco sobre a epístola, a carta escrita por Tiago. Primeiro, evidenciando que Tiago não era o apóstolo, e sim um Tiago, irmão de Jesus Cristo. Contudo, ele não fazia uso dessa informação para benefício próprio, mas ele se apresentava como servo de Jesus Cristo. Tiago, meus amados irmãos, por não ser apóstolo, não significa que ele não era um excelente líder. Pelo contrário, ele era um importante líder na igreja de Jerusalém no primeiro século. Ele escreveu essa epístola, essa carta, por volta do ano 44 depois de Cristo, especificamente para alguns cristãos judeus, ou melhor, as 12 tribos que se encontravam na dispersão. Existia ali uma grande perseguição em Jerusalém, eles fugiam de Jerusalém, eles se alocaram por vários lugares. Então, Tiago escreve essa carta para esses irmãos judeus daquela época que estavam na dispersão, que tinham estabelecido igrejas fora de Jerusalém. Esses judeus cristãos, em geral, eles eram de pouca posse financeira, ou seja, pobre financeiramente, e geralmente eram explorados por aqueles ricos que eles trabalhavam, né? Eles trabalhavam para pessoas bem abastadas, e essas geralmente exploravam, humilhavam esses irmãos, esses judeus cristãos que estavam na dispersão. Nós vimos na exposição, na última vez que nós expomos o texto, do capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 13, né? Nós vimos que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Estava ocorrendo ali que as pessoas, quando chegavam na sinagoga, aqueles que chegavam mais bem vestidos, com aparência de melhor situação social ou melhor situação financeira, eram colocados em lugar de honra, em detrimento àqueles que chegavam maltrapilhos, mal vestidos, e eram colocados ao estrado dos pés, ou seja, numa situação de menor apreço. E da última exposição, se você não acompanha as nossas exposições, elas estão tanto aqui no Facebook quanto também aqui no YouTube. É só você buscar na página da igreja, terceira, número 3, IPBOPO. Tem lá as exposições de domingo de manhã, domingo à noite, quartas-feiras. Eu creio que todas estão ali em sequência, não só essas, mas as outras que nós já vimos fazendo há alguns anos já. Então, nós vimos na semana passada sobre essa exposição que nós não deveríamos fazer acepção de pessoas. Por que fazer acepção de pessoas? Domingo passado não, irmãos, na última exposição, tá bom? Porque fazer acepção de pessoas nos tornam como juízes perversos. Nós vimos que fazer acepção de pessoas faz com que nós cometamos a transgressão da lei. E aqui Tiago ele faz agora um clique e ele demonstra uma diferenciação agora entre a fé. Ele agora, a partir do verso 14 até o verso 26, ele vai falar sobre uma fé salvadora, uma fé viva, uma fé verdadeira, e uma fé que ele chama de morta, ou seja, uma fé inoperante. E nós vamos
observar isso essa noite. Tiago ele vai fazer uma reflexão, e nessa reflexão ele tem um objetivo de mostrar que uma pessoa que crê em Cristo para a salvação, ela necessariamente ela produz frutos, ou seja, ela tem obras. Uma pessoa, um cristão que crê e tem uma fé de salvação, uma fé em Jesus Cristo para a salvação, ela necessariamente ela produz esse fruto. E Tiago também ele vai e não só produz um fruto, mas ele produz um fruto condizente com a fé, condizente com quem ele crê, em quem ele crê. As palavras de Tiago identificam também aqueles que demonstram uma fé salvadora e aqueles que demonstram uma fé meramente religiosa ou uma fé intelectualizada. E essa fé, ela não produz frutos de justiça, ela não produz uma imagem de salvação nesse cristão. Eu quero deixar claro aqui, irmãos, antes de entrarmos nas definições sobre fé morta e fé salvadora, que aqui Tiago está escrevendo para crente. Tiago não está escrevendo aqui para não crente. Ele não está dizendo que a fé, ela não existe quando existem obras. Ele não está dizendo que uma pessoa para ser salva precisa fazer boas obras. É o contrário. Ele está dizendo que uma pessoa faz boas obras porque ela é salva. Então, Tiago não está contrapondo Paulo. E Paulo fala que a fé, que a salvação vem pela fé e não de obras para que ninguém se glorie. E aqui Tiago está dizendo, mostra a sua fé que eu te mostro as minhas obras. Ele está dizendo para aqueles que se diziam, que se denominavam cristãos e não eram, tinham uma fé ali inoperante, uma fé de boca, uma fé intelectual, uma fé intuitiva, mas não uma fé salvadora. Então ele está falando para os crentes que estavam na dispersão. Ele não estava falando para não crentes. É só para deixar bem claro que às vezes você já vai começar o sermão com aquela perspectiva de que Tiago está contrapondo Paulo e um dos dois está errado. Os dois estão certos. Paulo estava falando para não crente e dizendo para os não crentes, ei, não adianta fazer obra se você não tem fé. Já por outra feita, Tiago agora diz para os crentes, não adianta você falar que tem fé e não tiver obras. Me entende? Cada qual no seu qual. Então, nós vamos pensar hoje sobre as definições da fé morta, inoperante, e da fé salvadora. Em primeiro lugar, a fé morta ou a fé inoperante, ela não se manifesta em obras. Uma fé inoperante não se manifesta em obras. Ou seja, ela não é consolidada ou demonstrada em obras. No verso 14 ao 17, nós vemos essa afirmativa. Nessa parte aqui do texto, do 14 a 17, Tiago deixa claro que a fé morta não tem nenhum proveito, pois ela não produz a salvação eterna. Olha que fantástica essa afirmativa de Tiago. Ele diz, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? E aí, do verso 15 em diante, ele começa a mostrar algumas ilustrações de coisas que nós podemos também vivenciar hoje. Tiago, então, ele vai mostrar que se algum irmão ou irmã estiver carecido de roupas e necessitado de alimentos cotidianos, e qualquer dentre nós, é que ele fala vós, mas qualquer dentre nós mudar a expectativa deste e disser assim, está aqui na parte B do verso 16, ide em paz. Se você disser ao necessitado, vá em paz, sem suprir as necessidades, que proveito isso vai ter? Que proveito isso vai ter? Me diga. Assim também a fé declaradamente, verbalmente dita, que não é acompanhada por obras, ela não é condizente com o Evangelho. Não tem nenhum proveito. É uma fé inoperante, morta. É uma fé que não é produto de salvação. Meus amados irmãos, ele vai dizer ainda, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra
É morta, está aqui no verso 26. Se o corpo não tem espírito, ele não vale nada, ele é inoperante. A fé que não tem esse acompanhamento, ela é inoperante, ela é morta. Olha o que Mateus, o evangelista Mateus, lá em Mateus 13, 19, 22 diz. Ele diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ele está aqui explicando a parábola do semeador. O que foi semeado no solo rochoso, este é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizar. Logo vai se escandalizar. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutíferas. Ou seja, se não tiver obras, se não tiver reverberando na pessoa aquilo que o Senhor Jesus manda que façamos, ela é uma fé inoperante. Não é uma fé viva. Ainda, 1 João 2, versículo 4, versículo 9, diz assim: aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Verso 9 diz, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Entende, igreja? Precisa ter esse acompanhamento. Você precisa falar e precisa vivenciar aquilo que você falou. É o que nós vimos hoje na escola bíblica dominical. Quando Jesus encontra com aquela pecadora, ela tem um amor humilde, um amor que se demonstra com atos e nisto anda caminhando esse amor, um amor verdadeiro, com a fé genuína. Nós vimos isso hoje. Se você não assistiu, assista. Está aqui no YouTube, está aqui no Facebook. Encontros com Jesus é o nome da série. Encontros com uma pecadora. Irmãos amados, muitas pessoas afirmam crer. Muitas pessoas afirmam amar a Deus. Apesar de afirmarem ter essa fé, as suas vidas não têm compromisso com Deus. Não estão preocupadas em viver em obediência a este Deus. Eles professam tanto amar, tanto a ter fé. A fé que essas pessoas afirmam ter não tem nenhum proveito. De nada se aproveita. A fé morta é uma fé exigente. Por incrível que pareça. A fé morta ela é uma fé cínica. É uma fé egoísta. É uma fé que não é capaz de evidenciar frutos, ou seja, obras. Essa fé não evidencia obras de uma vida verdadeiramente rendida ao senhorio de Cristo Jesus. Uma pessoa que declara uma fé morta não tem nenhum interesse pela glória de Deus. Uma pessoa que declara uma fé morta não tem nenhum interesse com a glória de Deus. Alguns fazem uso da palavra de Deus para justificarem suas práticas erradas. Os crentes nominais são aqueles que demonstram a fé morta. Eu fico pensando, quando é demonstrada essa fé morta de crentes nominais, essas ilustrações que o texto nos traz aqui, quando fala que um pode dizer assim, tu tens fé e eu tenho obra, me mostra a sua fé que eu te mostro a minha obra. E aí, no verso 19, olha o que Tiago diz. Crês tu que Deus é um só? Tiago está aqui dando um checkmate naqueles que tinham uma fé intelectualizada. Você crê que Deus é um só? Você crê em Deus de fato? E ele já responde retoricamente, fazeis bem. Mas olha só como é que ele completa. Até os demônios creem e tremem. Até os demônios creem e tremem. E não obstante,
em nossas igrejas, muitos não estão tremendo diante de Deus. Continuam tendo uma fé inoperante, boca para fora. Uma fé estereotipada em o que os outros vão ver. Uma fé egoísta. Uma fé nominal. Uma fé totalmente nominal. Os crentes nominais são os que não demonstram. São os que demonstram a fé morta. Eles não têm prazer na lei do Senhor, não têm prazer na palavra, não têm prazer no culto, não têm prazer na obediência, não têm prazer na glória de Deus, não têm prazer no amor ao próximo. Esses são os nominais. Preste atenção, crentes que precisam ser empurrados ou puxados constantemente, com os quais é necessário insistir para que eles possam viver uma vida cristã de forma bíblica. E isso eu tenho visto todos os dias. Crentes que você precisa levar, conduzir, empurrar, insistir, adular, a ter uma vida cristã, a ter uma vida bíblica. Há um forte indício, há um tremendo indício para com estes, que eles são crentes nominais. Se você é um destes, querido, eu lhe convido a se quebrantar diante de Deus. Deixe de ser um crente nominal. Deixe de ser um ateu prático, que é a mesma coisa de um crente nominal. Diz que crê, mas não crê. Se você se enquadra nestes, há um forte indício que tu é um crente nominal. Há um forte indício que sua fé é uma fé inoperante, é uma fé morta. Sua fé não operou a salvação na sua vida. Você é um ímpio disfarçado de cristão. Quero continuar. Em segundo lugar, depois de ter falado de uma fé inoperante, o texto nos dá amparo para mostrar e para fazermos um checklist das nossas vidas sobre a fé salvadora, que é a fé que é testificada pelos frutos, ou seja, pelas obras. Do verso 18 até o verso 26 nós vamos ver isso. Ele diz no verso 18, mas alguém dirá, olha só essa hipótese, alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem as obras, eu te mostro as minhas obras, e eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. A fé morta não pode ser demonstrada de forma prática, nós já falamos sobre isso. Entretanto, contudo, porém, a fé salvadora pode sim, e ela deve ser demonstrada de forma prática. Ela deve ser demonstrada com as obras da salvação que habitam em nós. Ela é aplicada concernente à observância, à obediência do Evangelho. E como eu disse anteriormente, os demônios são exemplos práticos do exercício de uma fé morta. Os demônios são um exemplo prático de uma fé morta. Eles creem, até tremem na presença do Senhor, contudo as suas obras não testificam obediência. Só externo. E aí, o texto de Tiago começa a nos mostrar exemplos de fé salvadora, de fé operante, viva, eficaz, de uma fé testificada pelos frutos. Ele, do verso 21 ao verso 24, ele vai demonstrar a pessoa de Abraão. Ele vai dizer, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu as Escrituras, ao qual disse, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente.
Tiago não está dizendo que uma pessoa seja salva pelos méritos das suas próprias obras. Lembra que eu disse lá no início? Tiago aqui está dizendo, aliás, ele não está dizendo que uma pessoa é salva pelos seus méritos. Não é isso. Ele está dizendo, Tiago está informando enfaticamente que as obras, ou seja, as práticas, as ações de Abraão, as ações minhas e tuas, elas devem ser elas devem ser apresentadas com a fé que ele tinha em Deus. A fé e a obra andando juntas. A fé operava juntamente com as obras de Abraão. A minha fé, a sua fé deve operar com as nossas obras. Não adianta você dizer que ama o teu irmão, mas negligencia dar alimento para ele. E não somente alimento físico, mas alimento espiritual. Não adianta você dizer que ama o seu esposo, que ama a sua esposa, que ama os teus filhos, que ama os teus pais, se você não testemunha de Cristo para eles. Amados irmãos, uma fé que não é evidenciada pela prática e ação, ela é morta. Mas uma fé que é evidenciada pela prática e pela ação, obras e fé caminhando juntas, elas são evidências de uma fé salvadora. O texto nos diz que a fé de Abraão se consumou, ou seja, foi confirmada, ficou confirmada, uma vez que as suas obras foram consistentes. Abraão teve uma fé obediente ao Senhor. Amados, e não é um pedido simples, não. Deus pediu para Abraão o seu único filho, o filho Isaque, o filho da promessa. O filho da promessa. Vá lá, Abraão, no Monte Moriá, sacrifica seu filho para mim. Ele foi. E Abraão tinha uma fé tão firmada, tão testificada, tão demonstrada, tão maravilhosamente colocada, que ele testifica-se pelas obras e era uma fé sem dúvida salvadora. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça e foi chamado amigo de Deus. Abraão tinha uma fé tão maravilhosa e isso operava as obras nele, que ele fala para o servo dele assim: ei, fica aqui, eu vou com o moço, eu vou com o Isaque lá em cima, nós vamos adorar a Deus e voltaremos, no plural. Isso é fé, uma fé viva, operante, que opera a salvação nos corações humanos. Assim conclui-se, queridos, que a justificação, ou seja, a salvação de Abraão e de qualquer outra pessoa só acontece por meio de uma fé verificada por obras que testificam o respeito, que testificam a respeito desta fé. Verso 24 vai dizer assim, verso 24, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente, porque falar que tem fé, falar que crê em Jesus é muito fácil. É só abrir a boca e falar. Muitos que são nominais, quando arguídos, você crê em Deus? Sim, eu creio. Você crê em Jesus? Sim, eu creio. Mas vive uma vida desgraçada, uma vida distante do reino, uma vida distante da obediência à palavra de Deus, uma vida infrutífera. Isso é fé inoperante. Porque uma fé operosa, ela é acompanhada da obediência às coisas que o Senhor Deus nos manda fazer. Amados irmãos, continuando aqui, ele dá outro exemplo. Tiago não se sustenta só com um exemplo, mas com dois. Agora ele dá o exemplo no verso 25 de Raabe. E aí já não era mais aquele que foi chamado para ser pai de uma grande nação, não era mais aquele que entrega o seu filho para a libação, para o sacrifício ali naquele altar de fogo, que ele ia matar aquele menino, aquele rapaz, mas agora mostra uma fé de uma meretriz, de uma prostituta chamada Raabe. Raabe, queridos, ela era moradora da cidade de Jericó. E ela creu na palavra anunciada pelos espias.
Foi anunciada a destruição da cidade como um juízo de Deus e ela creu naquela palavra. Tendo crido, ou seja, tendo fé, Raabe agiu. Observe, fé e obras. Fé e obras. É porque muitos pensam que obras é fazer sopão, que obras é dar roupa. Não é só isso. Obras nesse texto é a ação de demonstrar que crê em Deus. Esse é o principal. Raabe, então, ela age em obediência. Ela testifica assim a sua fé e que essa fé era verdadeira. Raabe ajuda os espias a escapar com vida e se preparou para o dia da destruição da cidade, de forma que ela foi salva, juntamente com sua família. Será que nós somos piores do que uma prostituta? Eu vou repetir, é isso mesmo que você escutou. Será que nós somos piores do que uma prostituta? Em conduta? Em fé? Em ação? Em obediência? Eu tenho certeza que ela não mais foi prostituta depois daquele dia. Mas até naquele dia ela era uma prostituta, uma meretriz. 1 João 2, versículo 5 e versículo 10 diz: aquele, entretanto, que guarda as suas palavras, nele verdadeiramente tem aperfeiçoado o amor de Deus. Observa aqui primeiro, lá em 1 João, diz que aquele que fala que faz e não faz é mentiroso. E aquele já diz, aquele que guarda a palavra, aquele que obedece, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Nele quem? Em Deus. Aquele que diz que permanece em Deus, que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Agora olha o verso 10. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Mas aquele que diz que odeia o seu irmão e ama a Deus é mentiroso. O amor de Deus não está nele. João faz esse contrassenso. Meus amados irmãos, muita gente confunde as coisas. Muita gente confunde as coisas. Pensam que as obras que testificam é a caridade. Pastor, você já disse isso nesse instante, eu estou repetindo. Eles vão confundir, falam, não é caridade. Quem pensa assim se esforça para fazer obras de caridade com a finalidade de obter a aprovação de Deus. Olha, eu vou fazer uma caridade e Deus vai ser bondoso comigo. Eu vou permutar com Deus aqui. Eu faço alguma coisa e Deus faz em contrassenso para mim. Mas esses continuam vivendo uma vida de desobediência aos preceitos de Deus. Este que eu dei o exemplo nesse instante, que fala que ama, que confia. Eu não saio de casa sem botar a minha vida diante de Deus. Amém, glória a Deus por isso. Mas no restante do dia vive como se Deus não existisse. Vive para si mesmo, para o próprio umbigo. Ei, para com isso. Em nome de Jesus, para. Viva Cristo todos os momentos de sua vida, do seu dia. É isso mesmo, estou falando para você. As pessoas que pensam que obras da caridade vivem sem compromisso nenhum com a glória de Deus. Vivem para a glória própria. Interessante que justificam a si mesmo dizendo: mas eu realizo muitas obras pelo próximo. Fazer isso, mas não esquecer daquilo. Faça a obra pelo próximo, mas não esqueça de glorificar a Deus, de honrar a Deus, de obedecer a Deus. Não faça de boca para fora. As obras que testificam a fé verdadeira são muito mais do que obras de caridade, queridos. São obras que visam a glória de Deus, obras de obediência ao Senhor. As obras que visam a glória de Deus e testificam a fé salvadora são demonstrações de que as pessoas amam a Deus acima de todas as coisas e amam ao seu próximo como a si mesmo. Portanto, são obras que englobam o amor ao próximo,
sem excluir o amor de Deus. Eu falei de várias formas, uma coisa que eu poderia falar de uma única vez. Sabe, assim. Algum entenda de um jeito ou de outro, mas que entenda que o amar ao próximo não deve excluir o amor de Deus e que o amor de Deus não deve excluir o amor ao próximo. Falamos hoje sobre uma fé operante, salvadora, que é testificada por obras, que glorifica a Deus, que exalta o Senhor, que não é caridade, mas sim absoluta obediência ao nosso Deus, uma busca permanente pelo nosso Deus. E vimos hoje também uma fé inoperante, uma fé que Tiago chama de morta, uma fé que não é elucidada pelas ações de um crente, uma fé verbalizada, uma fé intelectualizada, entretanto, não uma fé salvadora. E o texto é muito claro que diz: uma fé sem obra, ela não vale nada, ela é morta. Que nosso Deus aplique essa palavra no nosso coração. Eu te desafio hoje, agora, a se quebrantar diante de Deus e dizer: Senhor, até aqui as minhas obras foram inoperantes, infrutíferas, mas Deus, produz em mim obras salvadoras. Eu posso, ó Deus, por ser salvo em Ti, produzir em Ti e para Ti obras dignas de adoração, obras que glorifiquem o Senhor. Pai Santo, amado, ouça a nossa oração, Pai. Ouça o nosso clamor. Ó Deus, faça morada em nosso coração. Que nós possamos aplicar essa palavra a hora exposta no nosso dia a dia. E que essas pessoas que estão escutando agora sejam um grande exército de uma fé verdadeira, viva, eficaz. Ah, Deus, se o Senhor não nos amasse, o que seria de nós? Acalenta o nosso coração, Pai. Nós te pedimos pelos enfermos. Te pedimos, ó Deus, pelas famílias enlutadas, que o Senhor possa confortar. Dai-nos, ó Deus, a oportunidade de voltar aos cultos, de voltar, ó Deus, a poder congregar com os amados. Em nome de Jesus, hoje e por todo sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor de Deus, o eterno Pai, e que as doces e ternas consolações do Espírito Santo esteja sobre a igreja aqui e espalhada por todos os rincões dessa terra. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Amados irmãos, chegamos ao fim de mais uma exposição bíblica. Que saudade que eu estou dos cultos presenciais. Que saudade que eu estou do cafezinho pós o culto. Que saudade que eu estou de poder batizar as crianças do Senhor Jesus, salvos do Senhor Jesus. Que saudade que eu estou de participar da Santa Ceia do Senhor, de ministrar a Santa Ceia do Senhor. Que saudade que eu estou da congregação dos santos do Senhor. A minha oração é que o Senhor nos permita estar na presença dEle todos os dias de nossas vidas. E assim nós possamos vivenciar esse amor lindo, maravilhoso do Senhor Jesus para conosco. Aplique em sua vida a fé salvadora e que ela produza frutos, 1 por 1000. Seja esse plantador de fé. Quarta-feira, se assim Deus permitir, nós estaremos novamente transmitindo o nosso estudo, a Cruz de Cristo.
mais um episódio. No domingo, também a nossa Escola Bíblica Dominical com encontros com Jesus. E domingo à noite, às 9, a Escola Bíblica Dominical, e às 19, mais uma exposição da carta de Tiago. E vamos ir para o capítulo 3, falando sobre pecados da língua. Para mim vai ser muito edificante. Espero que para você também. Você que nos acompanha, Deus te abençoe, Deus te guarde, te abençoe. Todos vocês que estão aqui, que deixaram seu boa noite, que deixaram seu amém, que deixaram sua mensagem. Deus te abençoe poderosamente. E que nós possamos juntos, sempre, estar com os corações firmados em Cristo. E até a próxima, se assim Deus nos permitir. Fiquem na paz de Cristo e até lá.